Oi, o meu grupo é composto por mim, Miriam, Fabiola, Leonardo e Ana Paula. Nós pegamos o tópico de participação livre. Vou começar falando um pouco sobre o que eu entendi dessa cultura de participação livre. Bom, para começar aqui, é como se fosse uma cultura. Como esse livro fala sobre formas de propagar a mídia e como a mídia é uma cultura, né, de conexão, como fala o título do livro, eu entendi que essa cultura tem várias histórias dentro dela, ou seja, fandom, ela acontece por meio de lutas por maior controle popular sobre a mídia, ou seja, pessoas tentando participar devidamente mais disso, ter mais controle sobre a mídia, histórias de artesanato ou ativismo. Bom, que remontam pelo menos ao século XIX. Eu tô olhando aqui na colinha do livro para lembrar. Bom, o que mais eu entendi? A cultura participativa, ela é uma forma muito antiga, ela não é nova, de produção cultural popular. A gente não pode definir ela como uma participação muito limitada, de forma muito limitada, porque muitas pessoas, logo depois ele vai falar um pouco mais sobre isso, mas muitas pessoas não podem, não querem ou não conseguem participar, como fala ali em um trecho do livro. Bom, existem vários tipos de conteúdo, né, que podem se propagar dessa forma de participação livre. E é isso. Ela é um ato de avaliação e circulação que se reflete na cultura. Embora tenha essa pequena diferença ali entre ambas, né, a finalidade principal é realmente contribuir e receber informações de uma forma de inteligência coletiva. Puxando o gancho ali da Miriam em relação à participação cultural, muitas das vezes ela é confundida com a Web 2.0, apesar das duas terem praticamente a mesma finalidade. A Web 2.0 é um modelo de negócio onde, na maioria das vezes, eles buscam atrair, captar as energias de uma forma um pouco mais mercadológica. Bom, então conforme o autor aborda no texto, a palavra participação está historicamente ligada tanto com a nossa política quanto culturalmente com a nossa sociedade. Sempre foi normal, e isso já é do ser humano, que um grupo de indivíduos queira participar de determinado assunto ou também de uma tomada de decisões. Quando a gente fala sobre política, foi quando aconteceu na época dos feudos, na época dos reinados, onde grupos de pessoas gostariam de participar das tomadas de decisões. Com a mídia de massa não foi diferente. Muitas das mensagens que eram propagadas tinham na ponta receptores que gostariam de participar e debater sobre aqueles assuntos, né? E com o advento das mídias sociais, foi possível que pessoas e grupos começassem a ter mais voz ativa sobre determinados assuntos. Hoje, por exemplo, um discurso do presidente é muito mais debatido dentro das mídias sociais do que algum outro veículo de massa, né? Quando a gente vê aí que um dos principais veículos de comunicação do próprio governo também é uma mídia social, onde ele debate sobre determinados assuntos. Então, o que o autor quer dizer é que hoje, com esses novos meios de comunicação, muitas pessoas começaram a participar mais, falar sobre determinado assunto, e a mídia teve que se moldar e também aceitar isso, né? Voltando ali nessa questão de como as pessoas recebem a mensagem e querem falar sobre ela, muitos discursos do jornal ou de alguns âncoras são debatidos também nas mídias sociais. As pessoas querem falar sobre o que leem, o que ouvem nessas mídias de massa e assim por diante. Mas a questão, que até como o autor aborda, é que nem todas as pessoas têm condição e podem ter essa voz ativa dentro das mídias de massa. Isso se dá tanto pelo acesso a essas tecnologias e meios de comunicação, como também a liberdade que a própria mídia dá para essas pessoas se comunicarem e propagar a mensagem. Muitas dessas pessoas fazem por conta própria, outras querem que
através dessas novas mídias, a sua mensagem chegue até a mídia de massa e assim ela seja perpetuada. Para finalizar, eu quero deixar como exemplo o que o Léo comentou agora há pouco sobre o governo. O próprio presidente, ele utiliza muito das redes sociais para saber a opinião do público, ou seja, a participação livre das pessoas em comentar sobre o tema que ele publicar. E ele utiliza muito o Twitter para isso. E outro exemplo também que eu creio que se encaixe nesse quesito de participação livre é o Instagram, as próprias ferramentas que o Instagram dispõe para o público utilizar. Ou seja, você posta o seu stories e tem ferramenta de enquete, tem ferramenta de caixa de perguntas que você mesmo pode escrever. Então, eu creio que se encaixe muito nesse quesito de participação livre.